Você já esteve tão perto de algo que sempre quis, que dava para quase tocar, e mesmo assim deixou passar sem entender o porquê. Não por falta de sorte, não por falta de merecimento, mas porque naquele exato momento em que a coisa estava se abrindo para você, algo dentro da sua cabeça disse para recuar, e você recuou. Eu sei como isso é porque já aconteceu comigo. E durante muito tempo eu achei que era azar, que certas pessoas simplesmente não tinham o mesmo acesso que as outras, que existia alguma coisa invisível me separando do que eu queria. Mas não era nada disso. Era algo muito mais simples e muito mais incômodo de aceitar. Tem momentos na vida que chegam de mansinho, sem aviso, sem fanfarra, sem ninguém te ligando para dizer que é agora. Eles aparecem no meio de uma semana comum, numa tarde que parecia igual a todas as outras, num silêncio que você não estava esperando. E é exatamente nesse silêncio que a maioria das pessoas erra. Porque a gente foi treinada a esperar que coisas importantes chegassem com barulho, com sinais óbvios, com aquela sensação de que o universo inteiro parou para te apontar a direção. E quando a coisa chega quieta, a gente não acredita. Eu me lembro de uma época em que eu estava num ponto muito específico da minha vida. Não estava no fundo do poço, não estava no topo de nada. Estava naquele lugar do meio que é o mais perigoso de todos, sabe? Aquele lugar onde tudo parece estável o suficiente para não mudar, mas instável o suficiente para você sentir que algo está errado. O ar em casa tinha aquele peso de coisa não resolvida. Eu acordava todo dia com a mesma sensação de que estava prestes a entender alguma coisa, mas nunca chegava a entender de fato. Foi nessa época que eu comecei a perceber um padrão. Não nas coisas ao meu redor, em mim. Toda vez que algo começava a se encaixar, toda vez que uma situação começava a tomar uma forma que parecia boa, eu entrava em modo de alerta. Não de entusiasmo, de alerta. Como se o bem-estar fosse uma armadilha. Como se eu precisasse ficar de olho aberto, porque algo estava prestes a dar errado. E essa vigilância, que eu chamava de cuidado, de maturidade, na verdade era só medo usando uma roupa mais apresentável. O que eu não sabia ainda era que esse padrão não era exclusivo meu. É um dos comportamentos mais comuns entre pessoas que ficaram muito tempo esperando que as coisas melhorassem. Você se acostuma com a espera de um jeito tão profundo que quando a coisa finalmente começa a aparecer, seu sistema inteiro fica desconfiado. E a desconfiança não faz barulho. Ela age devagar, discretamente, desmontando o que estava se construindo enquanto você nem percebe o que está acontecendo. E é justamente por isso que eu quero te contar o que aprendi. Não de forma teórica, mas a partir do momento exato em que eu senti na pele o custo de não estar preparado para receber o que estava chegando. Porque tem algo se movendo agora. Não para todo mundo, para quem estiver acordado, para quem estiver disposto a reconhecer o que aparece, sem imediatamente tentar provar que é ilusão. E as pessoas que pegarem isso vão sentir uma diferença tão clara que não vai precisar de explicação. As que perderem vão estar olhando para o lugar errado. Não porque são menos capazes, mas porque ninguém ensinou a gente a reconhecer uma oportunidade que não grita. E esse é o ponto central de tudo que eu vou te contar aqui. Fique comigo porque o que vem a seguir é o tipo de coisa que muda a forma como você enxerga o que já está acontecendo na sua vida. Se isso aqui está fazendo sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora deixa eu te contar onde essa história realmente começa a ficar interessante. Porque até aqui eu falei sobre reconhecer o momento, mas o problema de verdade não é reconhecer. O problema é o que acontece logo depois. E isso é onde quase todo mundo tropeça, inclusive eu, inclusive pessoas que eu admiro, inclusive gente que parecia estar no caminho certo. As pessoas não perdem o que importa quando estão mal, elas perdem quando estão começando a melhorar. Isso parece contraditório, mas é exatamente o que acontece. Quando você está no fundo, sua mente está focada em sobreviver, e esse foco tem uma clareza brutal. Mas quando as coisas começam a melhorar, quando a pressão diminui um pouco, quando a situação começa a respirar, é aí que a mente começa a criar histórias. Eu passei por isso de um jeito muito concreto.
Tinha uma situação na minha vida que vinha se transformando devagar, quase imperceptivelmente, durante meses. Eu não tinha certeza se era real ou se estava só querendo acreditar que era. E numa manhã específica, enquanto eu tomava café e olhava pela janela sem pensar em nada de importante, eu percebi que a coisa estava acontecendo de verdade, que não era impressão, que os sinais eram reais e estavam ali na minha frente havia algum tempo. E sabe o que aconteceu nesse exato momento? Em vez de me mover na direção daquilo, eu travei. Comecei a pensar em tudo que podia dar errado. Comecei a criar cenários que não existiam. Comecei a questionar se eu estava lendo a situação certo, se eu estava exagerando, se havia algum detalhe que eu estava ignorando. E enquanto eu ficava parado elaborando esses cenários todos, o momento foi passando. Não de uma vez, aos poucos. Como areia escorregando entre os dedos, enquanto você fica olhando para ela sem apertar a mão. O que eu entendi depois, e que ninguém me explicou antes, é que a dúvida que aparece quando as coisas começam a melhorar não é intuição, não é bom senso. É um reflexo automático de quem aprendeu a se proteger da decepção ficando parado. Se você não se move, não arrisca. Se não arrisca, não perde. Faz sentido na superfície, mas na prática o que acontece é que você não perde o risco, você perde a oportunidade. E a diferença entre essas duas coisas é enorme. O mais pesado disso tudo é que você não percebe na hora. Parece uma pausa pequena, parece um ajuste razoável, parece que você pode voltar para isso daqui a pouco, mas daqui a pouco o momento já está em outro lugar, e você fica com aquela sensação que é difícil de nomear, mas todo mundo conhece. Aquela de que algo passou e você estava presente, mas mesmo assim perdeu. Eu descobri que a dúvida tem cheiro. Parece loucura dizer isso, mas é verdade. Ela chega com aquele cheiro de quarto fechado, de ar parado, de coisa que não circula há tempo demais. Você está bem, as coisas estão andando, e de repente tem uma sensação física mesmo, como se o peito apertasse um pouco sem motivo aparente. E aí começa. Não com um pensamento grande e dramático, com uma perguntinha pequena. Será que eu estou lendo isso certo? E essa perguntinha, se você não pegar ela na hora, vira 2, vira 5, vira uma conversa interna que dura dias e paralisa tudo que estava em movimento. Eu já falei sobre o padrão de travar quando as coisas melhoram. Mas tem uma camada abaixo disso que é ainda mais interessante e que demorei muito tempo para entender. A dúvida não aparece quando você está construindo. Ela aparece quando você está quase chegando. É como se o seu próprio sistema nervoso detectasse que algo real está prestes a acontecer e mandasse um sinal de emergência. Não porque o perigo é real, mas porque mudança, mesmo quando é exatamente o que você pediu, ativa um mecanismo antigo de proteção que não sabe distinguir ameaça de oportunidade. Eu me lembro de uma noite específica. Tinha chovido a tarde toda, daquele jeito que deixa o asfalto com aquele brilho laranja de poste refletido na água. Eu estava sentado no sofá com o celular na mão, olhando para uma mensagem que eu tinha redigido e apagado umas 4 vezes. Não era uma mensagem complicada. Era simples, direta, o tipo de coisa que em outro momento eu teria mandado sem pensar 2 vezes. Mas naquela noite eu fiquei parado por quase 1 hora segurando aquele celular como se ele pesasse 10 quilos. O que eu estava fazendo naquele momento não era cautela. Era sabotagem disfarçada de reflexão. E o pior é que na hora parecia exatamente o oposto. Parecia que eu estava sendo responsável, ponderado, maduro. Parecia que eu estava protegendo algo valioso ao não agir precipitadamente. Mas precipitação não era o risco real ali. O risco real era deixar o momento passar enquanto eu ficava convencendo a mim mesmo de que estava sendo cuidadoso. Existe uma diferença muito concreta entre intuição e medo funcionando como intuição. A intuição real tem uma qualidade calma. Ela não insiste, não argumenta, não cria cenários. Ela simplesmente está lá, firme, sem precisar de convencer. O medo, por outro lado, é barulhento. Ele apresenta provas, constrói casos, te mostra todos os jeitos que a coisa pode dar errado. E ele faz isso com uma urgência que parece sabedoria, mas é só ansiedade com um vocabulário mais sofisticado. Naquela noite, com o celular na mão, eu não sabia disso ainda. Aprendi depois, da forma mais inconveniente possível, que é vendo o resultado de ter ficado parado. Não foi uma tragédia, não foi nada dramático.
Foi só aquela sensação sutil de ter chegado um segundo atrasado numa conversa que já tinha tomado outro rumo. E essa sensação, por menor que pareça, acumula. Cada vez que você recua por medo disfarçado de cuidado, o padrão fica mais forte, mais automático, mais difícil de questionar na próxima vez que aparecer. O que me tirou desse ciclo não foi uma decisão heróica. Foi uma percepção muito simples que chegou num momento em que eu não estava procurando por ela. Eu estava numa conversa com um amigo, o Rafael, numa tarde comum de semana, tomando um café num lugar barulhento perto do trabalho dele. E no meio de um assunto completamente diferente, ele falou uma coisa que parou tudo na minha cabeça. Ele disse que o problema não era a dúvida em si, era o respeito excessivo que a gente dá para ela. Como se toda dúvida merecesse ser investigada até o fundo, antes de qualquer movimento. Aquilo ficou, não saiu mais, porque eu percebi que tinha passado boa parte do tempo tratando cada dúvida como se fosse um aviso importante, como se ignorar qualquer uma delas fosse irresponsabilidade. E na prática, o que eu estava fazendo era dar poder de veto para qualquer desconforto que surgisse. Qualquer coisa que parecesse incerta demais, grande demais, boa demais, tinha o direito de me parar. E eu chamava isso de equilíbrio. Não era equilíbrio. Era imobilidade com outro nome. E imobilidade no momento em que as coisas estão se abrindo tem um custo que você não vê imediatamente, mas sente durante muito tempo depois. Porque as janelas que a vida abre não ficam abertas eternamente esperando você terminar de deliberar. Elas ficam abertas o tempo que precisam ficar e depois seguem em frente com ou sem você. Mas aqui é onde a história começa a mudar de direção. Porque entender o padrão foi só a primeira parte. A segunda parte, que é muito mais interessante e que eu nunca ouvi ninguém falar direito, tem a ver com algo que eu descobri quando parei de focar no medo e comecei a prestar atenção em outra coisa completamente diferente. Algo que eu tinha carregado em silêncio por tanto tempo que tinha quase esquecido que estava lá. E quando eu me lembrei, tudo o que eu achava que entendia sobre o que estava acontecendo na minha vida mudou de forma que eu não estava preparado para ver. Tem coisas que você guarda tão fundo que elas param de parecer pedidos e começam a parecer só pensamentos. Você não fala sobre elas porque em algum momento parou de achar que valia a pena falar. Não porque deixaram de importar, mas porque você se acostumou a não esperar resposta. E aí você carrega aquilo quieto, no fundo de tudo, como um arquivo que você não abre mais, mas também não consegue deletar. Eu tinha alguns desses arquivos. Situações que eu tinha desejado muito em algum ponto da minha vida e que, com o tempo, fui empurrando para um canto da mente onde ficavam sem incomodar. Não eram arrependimentos, não eram traumas, eram só coisas que eu queria de verdade e que em algum momento decidi, sem perceber que estava decidindo, que provavelmente não eram para mim. E numa manhã em que eu não estava pensando em nada disso, quando eu estava fazendo a coisa mais banal possível, arrumando uma gaveta antiga que eu não abria há meses, eu encontrei algo que não esperava encontrar. E quando vi aquilo nas minhas mãos, com aquele cheiro de papel velho e tempo guardado, senti um negócio no peito que eu não sabia bem nomear ainda, mas que com o tempo eu entendi que era reconhecimento. Como se uma parte de mim que estava esperando em silêncio tivesse acabado de receber um sinal de que a espera não tinha sido à toa. O que eu encontrei naquela gaveta mudou tudo que eu achava que sabia sobre o que estava acontecendo na minha vida, e a mudança não foi suave. Foi como quando você está num quarto escuro há tempo suficiente para achar que seus olhos já ajustaram, e de repente alguém abre a janela e a luz bate com tudo de uma vez. Dói um segundo. E depois você vê o quarto do jeito que ele realmente é, não do jeito que você imaginou que era no escuro. O que eu tinha na mão era um caderno pequeno, de capa dura preta, que eu tinha comprado num período em que achava que escrever ia me ajudar a organizar o que estava sentindo. Durou talvez 3 semanas. Depois eu fechei aquele caderno, coloquei na gaveta e nunca mais abri. Não por preguiça. Porque o que eu tinha escrito lá dentro era honesto demais para eu ficar relendo todo dia. Era o tipo de coisa que você escreve quando a guarda está completamente baixa, quando não tem mais energia para fingir que está bem ou que não quer o que quer. Eu abri numa página aleatória e li uma frase que eu mesmo tinha escrito meses antes.
Não vou repetir a frase aqui porque ela era muito específica, muito pessoal, daquele jeito que certas coisas só fazem sentido completo para quem viveu. Mas o efeito dela foi imediato, porque o que eu tinha pedido naquela página, de forma simples e direta, sem floreio nenhum, estava acontecendo. Não de forma idêntica, mas de forma reconhecível, como uma tradução fiel de uma língua que eu tinha esquecido que falava. E aí aconteceu algo que eu não esperava. Em vez de sentir alívio, senti um tipo de desconforto. Não porque era ruim, mas porque era real demais. Porque quando você fica tempo suficiente sem acreditar que algo vai acontecer, a chegada desse algo te pega desarmado. Você se preparou tanto para a ausência que a presença parece estranha. Parece que não é para você. Parece que tem algum engano no meio. Esse é o mecanismo mais cruel que existe. Você pede algo, passa tempo sem receber, ajusta suas expectativas para baixo, e quando a coisa finalmente aparece, sua primeira reação não é gratidão. É suspeita. Como se o universo tivesse pegado seu pedido mais honesto e devolvido com uma letra pequena no contrato que você ainda não leu. Mas aqui está o que eu aprendi naquela manhã com aquele caderno na mão. As respostas para coisas que você pediu de verdade não chegam do jeito que você imaginou que chegariam. Elas chegam do jeito que podem chegar dado quem você é agora, não quem você era quando pediu. E isso significa que às vezes você não reconhece a resposta porque está procurando a versão antiga dela, a versão que fazia sentido para uma versão de você que já não existe mais. O que estava se formando na minha vida naquele período não era exatamente o que eu tinha escrito naquele caderno. Era melhor. Não de um jeito óbvio e grandioso. De um jeito mais ajustado, mais compatível com o que eu tinha me tornado enquanto esperava. E a única razão pela qual eu quase não reconheci foi porque fiquei procurando a versão antiga, quando a versão atual estava bem na minha frente sem pedir licença. Essa percepção não chegou de uma vez. Chegou em camadas, ao longo de alguns dias, enquanto eu continuava a minha rotina normal, tomando ônibus, fazendo as coisas de sempre. Mas tinha algo diferente no ar. Uma qualidade de atenção que eu não sentia há muito tempo. Como se eu tivesse ligado a alguma coisa que estava no mudo fazia tempo sem eu ter percebido que tinha silenciado. E foi nesse estado, nessa clareza quieta que ainda estava se formando, que algo aconteceu que eu definitivamente não estava esperando. Não foi um evento grande. Não foi nada que alguém de fora teria notado como significativo. Foi uma mensagem. Uma mensagem curta, direta, com o nome de uma pessoa que eu não via há mais de 2 anos. E quando eu li aquele nome na tela do celular, com aquela luz branca da manhã batendo no rosto, alguma coisa dentro de mim simplesmente parou. Não era uma pessoa do passado no sentido pesado da palavra. Não tinha mágoa, não tinha conta a acertar, não tinha aquela energia complicada de quem some e volta para confundir. Era a Camila. E a Camila era o tipo de pessoa cuja ausência você vai aceitando tão gradualmente que um dia você acorda e percebe que parou de esperar notícias dela sem ter tomado nenhuma decisão consciente sobre isso. A gente tinha trabalhado junto num projeto que durou quase 1 ano. Não era só colega. Era o tipo de parceria em que você descobre que a outra pessoa pensa parecido com você, enxerga as coisas por um ângulo similar, e as conversas fluem sem esforço, mesmo quando o assunto é difícil. Quando o projeto acabou, a vida puxou cada um para o seu lado. Sem briga, sem distância proposital, só aquele afastamento natural que acontece quando a estrutura que mantinha 2 pessoas em contato deixa de existir. E agora ela estava mandando mensagem, numa manhã comum, depois de 2 anos, numa época em que eu tinha acabado de abrir um caderno antigo e me deparado com coisas que eu tinha pedido em silêncio, sem esperar resposta. A mensagem era simples. Ela dizia que tinha pensado em mim, que estava passando por uma mudança grande na vida e que queria saber como eu estava. Só isso. Sem drama, sem peso, sem aquela energia de quem volta para ocupar espaço que não é mais dela. Mas eu fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo que era desproporcional à simplicidade dela. Porque tinha algo ali que eu ainda não sabia nomear. E a única coisa que eu sabia com certeza naquele momento era que responder ou não responder ia fazer uma diferença que eu ainda não conseguia calcular. Eu respondi a mensagem da Camila em 45 segundos. E isso por si só já era uma informação.
Porque eu, que tinha ficado quase uma hora olhando para uma mensagem simples semanas antes sem conseguir apertar enviar, respondi essa em menos de um minuto sem pensar duas vezes. Não foi impulsividade, foi o oposto disso. Foi a ausência completa de resistência. Como quando você tenta abrir uma porta esperando que ela esteja travada e ela abre com um toque leve e você quase cai para a frente porque seu corpo estava preparado para um esforço que não foi necessário. A resposta que eu mandei era curta. Disse que estava bem, que boa surpresa, que queria saber o que estava acontecendo na vida dela. Nada elaborado. Mas o que veio depois dessa troca inicial foi uma conversa que durou a tarde inteira, daquelas que você entra achando que vai ser rápida, e quando você olha para o relógio já passaram 3 horas e você nem sentiu. E aqui está o que ficou mais claro para mim durante essa conversa. Existe uma diferença muito específica entre alguém que volta porque está entediado, porque está numa fase ruim e procura conforto em coisas familiares, e alguém que volta porque amadureceu o suficiente para entender o valor do que foi interrompido. Essa diferença não aparece no que a pessoa fala, aparece em como ela escuta. Aparece no ritmo da conversa. Aparece nos momentos em que ela poderia ter falado de si mesma e escolheu perguntar sobre você. A Camila tinha essa qualidade. Ela sempre teve. E 2 anos depois, ela ainda tinha, só que com uma camada a mais de clareza que não estava lá antes. Ela tinha passado por coisas que tinham mudado a forma como ela via o que queria construir, profissional e pessoalmente. E uma das coisas que ela mencionou, de forma muito natural no meio da conversa, era que tinha pensado várias vezes em retomar contacto, mas tinha ficado adiando sem motivo claro. Eu entendi isso perfeitamente, porque eu tinha feito o mesmo. Não com ela especificamente, mas com outras situações. Aquele hábito de adiar o que não tem urgência aparente, até que o tempo cria uma distância que parece grande demais para atravessar. E aí a coisa fica parada, não porque perdeu valor, mas porque o momento de agir foi sendo empurrado para frente até que ficou desconfortável demais retomar. O que me surpreendeu nessa conversa não foi o conteúdo, foi a facilidade. Não tinha aquela camada estranha de quem fica se explicando sobre o tempo que passou, não tinha aquela energia de reconstruir algo do zero. Era como continuar uma frase que tinha sido interrompida no meio. A sintonia estava lá, intacta, só esperando que alguém voltasse para o ponto onde a conversa tinha parado. E foi nesse momento da tarde, com a luz do sol já mais baixa entrando pela janela e o barulho da rua lá embaixo funcionando como ruído de fundo, que eu entendi algo que tinha ficado tentando articular fazia tempo. Nem todo retorno é uma repetição. Alguns retornos são continuações. E a diferença entre os dois é a pessoa que voltou. Se ela voltou igual, é repetição. Se ela voltou diferente, mas com a mesma essência do que tornava a conexão real, é outra coisa. É uma porta que ficou entornada esperando o momento certo para ser aberta de verdade. Mas aqui é onde eu precisei ser honesto comigo mesmo sobre algo que eu ainda não tinha processado completamente. Porque aceitar que esse retorno era genuíno implicava em aceitar também que o afastamento tinha tido uma função. Que aqueles 2 anos de silêncio não eram só tempo perdido. E isso era mais difícil de engolir do que parecia. Porque a gente não gosta de pensar que os períodos difíceis, os períodos de distância e de espera, fazem parte de algo maior. É mais fácil tratá-los como obstáculos, como coisas que atrapalharam o caminho. Mas e se não fosse isso? E se o afastamento tivesse feito exatamente o que precisava fazer, em mim e nela, de formas diferentes e paralelas, para que o reencontro acontecesse num ponto em que os dois tinham algo diferente a oferecer? Essa ideia me incomodou primeiro. Depois me aliviou de um jeito que eu não esperava. Porque se o afastamento tinha uma função, então o tempo que eu tinha passado questionando se tinha feito a coisa certa ao deixar aquela conexão se dissipar, tinha sido gasto em vão. Não tinha sido erro, tinha sido o processo. E processo tem um ritmo próprio que não pede sua aprovação para funcionar. Mas entender isso na teoria é uma coisa. Sentir isso de verdade é outra. E eu ainda não tinha chegado no sentir de verdade. Ainda estava na borda dessa percepção, olhando para ela de longe, testando se aguentava o peso dela antes de me aproximar mais. Porque tinha uma parte dessa história que eu ainda não tinha enfrentado. Uma parte que envolvia não o retorno da Camila, não o caderno, não o padrão de hesitação. Mas uma decisão específica que eu tinha tomado num momento muito anterior a tudo isso.
uma decisão que eu nunca tinha conseguido colocar completamente para descansar. E que, sem que eu tivesse planejado nada, estava prestes a ser revisitada de um jeito que eu não pedi e não esperava. Naquela mesma semana em que a Camila reapareceu, eu percebi que algo estava sumindo da minha vida sem que eu tivesse tomado nenhuma decisão sobre isso. E não era uma coisa ruim sumindo. Era uma porção de coisas que eu carregava há tempo demais sem questionar se ainda faziam sentido. Projetos que eu mantinha na lista mental por inércia. Conversas que eu continuava tendo por costume. Objetivos que um dia tinham me animado, mas que agora, quando eu pensava neles, eu sentia só o peso, não a energia. Tudo isso foi perdendo força de um jeito tão silencioso que eu quase não notei que estava acontecendo. Não foi uma virada dramática. Não acordei um dia iluminado com a lista clara do que ficava e do que saía. Foi mais gradual e mais físico do que isso. Como quando uma dor de cabeça vai embora e você só percebe que sumiu quando alguém pergunta como você está e você responde bem, de verdade, sem o peso que estava lá antes. Eu comecei a notar essa mudança primeiro nas manhãs. Acordava e tinha um tempo antes de o celular entrar em cena, antes de a rotina começar a puxar. E nesse espaço pequeno, eu percebia que certas preocupações que normalmente estavam logo ali esperando, simplesmente não tinham aparecido. Não porque eu tinha resolvido algo, mas porque elas tinham perdido o lugar que ocupavam. Tem uma diferença entre desistir de algo e soltar algo. Desistir tem aquele gosto de derrota, aquela sensação de que você não foi suficiente para segurar. Soltar é diferente. Soltar acontece quando você viu o suficiente para saber que o que você está largando nunca foi de verdade seu. E o curioso é que quando você solta do jeito certo, a mão que fica livre não fica vazia por muito tempo. Foi o que começou a acontecer. Enquanto certas coisas perdiam peso, uma direção específica ia ficando mais nítida. Não porque ela tinha aparecido do nada. Ela estava lá fazia tempo, mas estava concorrendo com muita coisa que eu estava carregando que não precisava carregar. Quando esse peso foi diminuindo, ela ficou mais visível, como um objeto no fundo de um rio que você só consegue ver quando a água para de ter corrente forte e fica quieta o suficiente para você enxergar o fundo. Essa direção tinha a ver com algo que eu e a Camila tínhamos discutido várias vezes durante o projeto que a gente trabalhou junto. Uma ideia que ficou no meio de outras prioridades e foi sendo adiada até que o projeto acabou e a ideia foi junto. Mas ela não tinha ido de verdade. Tinha ficado guardada naquele canto da mente onde as coisas importantes ficam quando a vida não permite que elas avancem no momento certo. E agora, com o reaparecimento da Camila e com esse processo de clareza que estava acontecendo em mim, aquela ideia voltou. Não com urgência, não com aquela energia de prazo, com solidez, como algo que tinha amadurecido enquanto estava guardado, e voltou mais pronto do que quando tinha ido. Mas aqui é onde eu precisei parar e ser honesto comigo mesmo sobre uma coisa desconfortável. Porque parte de mim ainda estava esperando o momento perfeito. Ainda estava procurando a confirmação final antes de se mover. E eu já tinha aprendido o suficiente para saber que essa espera era o velho padrão em ação. Aquele reflexo de pedir mais prova antes de qualquer passo. E dessa vez eu reconheci ele antes que ele me paralisasse. O momento em que você para de tratar a clareza como ponto de chegada e começa a tratá-la como ponto de partida, é o momento em que tudo muda de velocidade. Clareza não é o prêmio no final do processo. Ela é o combustível do início. E eu finalmente estava com combustível suficiente para parar de ficar parado. A conversa com a Camila tinha continuado nos dias seguintes. Não com intensidade forçada, mas com aquela constância natural de duas pessoas que têm assunto de verdade. E numa dessas conversas, ela mencionou algo que parou tudo de novo, mas dessa vez de um jeito diferente. Não o para que paralisa, o para que foca. Ela disse que estava considerando mudar de área, que o que tinha feito até agora tinha chegado num teto e ela sabia disso. Que tinha uma direção nova que fazia sentido para ela, mas que envolvia recomeçar algumas coisas do zero, e que isso assustava, mas não mais do que a ideia de continuar do jeito que estava. Eu ouvi aquilo e reconheci.
Não a situação dela especificamente, mas o lugar que ela estava descrevendo. Aquele ponto exato em que você está entre o que conhece e o que faz sentido. E as duas coisas puxam em direções opostas com uma força parecida. E você sabe que vai ter que escolher uma. Mas escolher significa deixar a outra para trás de vez. E isso pesa de um jeito que vai além do racional. O que eu disse para ela naquele momento foi simples, mas veio de um lugar muito mais profundo do que parecia. E a reação dela me mostrou que tinha acertado algo que ela precisava ouvir de uma forma que ela ainda não tinha conseguido formular para si mesma. E aquela troca, aparentemente pequena numa conversa de tarde, foi o tipo de coisa que muda discretamente a trajetória de uma pessoa, sem parecer grande no momento em que acontece. Só que o que eu não sabia ainda era que aquela conversa também estava mudando algo em mim. E que a mudança que estava acontecendo ia me levar direto de volta a uma decisão do passado que eu precisava encarar de frente antes de conseguir avançar de verdade. Tinha uma coisa que eu vinha evitando fazer há exatamente 4 meses. Não porque fosse difícil demais, porque era simples demais e eu não conseguia explicar porque ainda não tinha feito. Era uma proposta, um documento de 2 páginas descrevendo uma ideia que eu e a Camila tínhamos desenvolvido juntos no passado e que agora, depois das conversas das últimas semanas, tinha voltado com uma forma mais clara e mais viável do que nunca. Eu tinha o rascunho. Eu sabia o que precisava escrever. E mesmo assim, toda vez que eu abria o arquivo no computador, eu fechava 10 minutos depois com alguma desculpa razoável. A Camila não estava me pressionando. Ela nunca tinha esse estilo. Mas numa tarde em que a gente estava conversando sobre outra coisa completamente diferente, ela jogou uma pergunta no meio da conversa de um jeito tão natural que eu quase não percebi o peso dela. Ela disse que estava pensando em dar um passo numa direção nova e que estava esperando só mais uma coisa se encaixar antes de se mover. E aí ela perguntou como eu estava com aquele projeto. Eu fiquei em silêncio por um segundo. Não um silêncio constrangedor. Um silêncio de pessoa que acabou de ser pega sendo honesta consigo mesma sem querer. Porque a resposta que eu ia dar era a resposta de sempre, que estava quase pronto, que faltava pouco. Mas eu não consegui dizer isso dessa vez, porque eu sabia que não era verdade. Não faltava pouco. Faltava eu parar de tratar aquele passo como opcional. Então eu disse a verdade. Disse que estava travando, que sabia exatamente o que precisava fazer e que mesmo assim ficava adiando. Que toda vez que chegava perto de fechar o documento, eu encontrava um motivo para não enviar ainda. A Camila ficou quieta por alguns segundos. E depois disse uma coisa que ficou. Ela disse que o problema com as coisas que fazem sentido de verdade é que elas não dão a opção de fingir que não importam. Você pode adiar, mas você não consegue desistir de vez. E ficar nesse meio termo é o que mais cansa. Aquilo me acertou de um jeito específico porque era exatamente onde eu estava. Não desistido, não avançando. Naquele lugar do meio que parece seguro, mas drena mais do que qualquer movimento concreto drenaria. Naquela noite eu abri o documento, não com a energia de quem tomou uma decisão heroica. Com a frieza de quem simplesmente parou de debater o que já estava decidido. A janela do computador iluminando o quarto escuro, o barulho do ventilador de teto girando devagar e eu digitando sem parar por quase 2 horas seguidas. Não porque as palavras vieram perfeitas, porque eu parei de exigir que fossem perfeitas antes de existirem. Quando eu fechei o computador naquela noite, o arquivo estava pronto. Não enviei ainda, mas estava pronto. E tinha uma diferença física entre como eu estava antes de abrir e como eu estava depois de fechar. Como se um peso que eu nem sabia que estava segurando tivesse sido colocado no chão. O mais curioso é o que aconteceu no dia seguinte. Eu acordei cedo, antes do alarme, sem aquela sensação pesada de segunda-feira que normalmente chegava junto com a consciência. Tomei café, li o documento uma vez, fiz 2 ajustes pequenos e enviei. Em menos de 10 minutos. Sem cerimônia, sem drama, sem aquela agonia de ficar lendo e relendo esperando que alguma coisa dissesse que estava bom o suficiente. E sabe o que aconteceu depois que eu apertei enviar? Nada. Nenhuma resposta imediata, nenhuma confirmação instantânea de que tinha valido a pena. Só o silêncio normal de uma manhã comum. Mas o silêncio tinha uma qualidade diferente.
Não era o silêncio de quem está esperando. Era o silêncio de quem fez o que precisava fazer. E agora pode existir no presente, sem uma parte da mente presa num arquivo que ainda não foi enviado. Mas aqui é onde a história começa a revelar uma camada que eu não estava preparado para ver. Porque enquanto eu estava focado nesse movimento, algo estava se movendo em paralelo que eu não tinha percebido ainda. A resistência que eu sentia antes de agir tinha diminuído de um jeito que não era só resultado de determinação. Era resultado de algo que tinha mudado no ambiente ao meu redor. Como se o terreno tivesse ficado diferente sem que eu tivesse feito nada para mudar o terreno em si. E isso me fez pensar numa coisa que o Rafael tinha dito meses antes, numa daquelas conversas de bar que acabam mais profundas do que você planejou. Ele tinha dito que às vezes o timing é a barreira, não você. Que certas coisas não acontecem porque você não é capaz. Acontecem porque o momento ainda não criou as condições para elas funcionarem. E quando o momento muda, o que parecia impossível fica possível sem que você tenha mudado radicalmente. Eu não tinha entendido aquilo direito na época. Tinha achado que era desculpa, o tipo de coisa que as pessoas dizem para se sentir melhor sobre estar parado. Mas agora eu estava vivendo a versão concreta disso. O documento que eu não conseguia terminar por meses tinha sido escrito em 2 horas. A mensagem que eu não conseguia mandar em semanas tinha sido respondida em 45 segundos. Não porque eu tinha virado outra pessoa, mas porque o momento tinha mudado. E eu estava presente o suficiente para pegar o que o momento estava oferecendo. O que eu ainda não sabia era que a resposta àquele documento ia chegar de um jeito que eu não tinha previsto. E que quando chegasse, ia trazer junto uma informação sobre uma decisão que eu tinha tomado anos atrás, que ainda ocupava um cantinho da minha cabeça sem pedir licença. A resposta ao documento chegou 3 dias depois, num horário que eu não esperava, e trouxe junto uma informação que virou tudo de cabeça para baixo de um jeito que eu não tinha como prever. Não foi uma resposta ruim, foi uma resposta boa demais para não me fazer pensar em coisas que eu tinha guardado fundo há anos. Quem respondeu não era a pessoa que eu tinha enviado. Era o sócio dela, um cara chamado Gustavo, que eu conhecia de nome mas nunca tinha tido contacto direto. E ele não estava só respondendo sobre o projeto. Ele estava expandindo a ideia de um jeito que mostrava que ele tinha lido tudo com atenção real, não com aquela leitura rápida de quem está procurando motivo para dizer não. Gustavo escreveu que a proposta tocava num ponto que ele e a Camila vinham discutindo internamente há semanas. Que o timing era preciso de um jeito que ele não conseguia ignorar, e que queria marcar uma conversa ainda naquela semana para discutir os próximos passos. Eu li aquele e-mail 3 vezes seguidas em pé, no meio da cozinha, com a chaleira apitando no fogão, e eu nem percebendo. Quando finalmente desliguei o fogo e fui sentar para processar o que tinha lido, a primeira coisa que veio não foi euforia. Foi uma memória. Nítida, específica, com cheiro e cor e tudo. 3 anos antes, eu tinha recebido uma oportunidade parecida com essa. Não idêntica, mas do mesmo tamanho, do mesmo tipo de impacto que poderia ter na direção da minha vida. E eu tinha recusado. Não porque era ruim, porque tinha chegado no momento em que eu estava comprometido com outro caminho, e mudar de direção naquele ponto me parecia uma espécie de traição à escolha que eu já tinha feito. Na época eu tinha explicado para mim mesmo de várias formas diferentes por que era a decisão certa. Tinha me convencido com argumentos sólidos, do tipo que resistem a questionamento superficial. Mas lá no fundo, naquele lugar onde a gente sabe as coisas antes de conseguir articulá-las, sempre ficou uma pergunta que eu nunca consegui fechar completamente. Será que eu tinha recuado por princípio ou por medo de abandonar o que era familiar? Essa pergunta tinha aparecido algumas vezes ao longo dos anos seguintes. Sempre em momentos quietos, nunca com urgência. Mas ela voltava. Como aquela torneira que pinga tão devagar que você quase não ouve, mas que se você presta atenção está sempre lá. E agora, com aquele e-mail aberto na tela e a memória daquela decisão antiga bem presente, eu percebi que esse momento não estava me pedindo para olhar para a frente somente. Estava-me pedindo para olhar para trás e finalmente ver aquela escolha com olhos diferentes.
Não com os olhos de quem ainda está dentro dela, com os olhos de quem chegou até aqui por causa dela. Porque aqui estava o fato concreto. Se eu tivesse dito sim 3 anos atrás, eu não teria estado no projeto que me conectou com a Camila. Não teria construído as coisas que construí naquele período. Não teria passado pelo processo que me levou até o ponto em que eu estava agora, com uma clareza que eu não tinha antes, com uma proposta pronta que tinha chegado na hora certa para a pessoa certa. O caminho que eu tinha escolhido 3 anos antes, que na época pareceu limitação, era o caminho que criou as condições para esse momento existir. E ver isso de verdade, não como teoria, mas como fato verificável com começo, meio e fim, foi o tipo de coisa que você não consegue desfazer depois que viu. Não tem como voltar para a dúvida quando você tem a linha inteira na frente dos olhos. A pergunta que ficava pingando baixinho por 3 anos secou naquele momento. Não gradualmente, de uma vez. E o espaço que ela ocupava ficou disponível para outra coisa de um jeito que eu senti fisicamente, como um relaxamento no ombro que você só percebe que estava tenso quando para de estar. Mas o que me surpreendeu mais não foi a ausência da dúvida. Foi o que tomou o lugar dela. Não foi alívio simples. Foi algo mais parecido com reconhecimento de si mesmo. Como se eu tivesse passado os últimos anos tomando decisões com uma pequena sombra presente o tempo todo. E agora a sombra tinha ido embora. E a versão de mim que tomava decisões sem ela era diferente de um jeito que eu precisava conhecer melhor. Eu respondi ao Gustavo confirmando a conversa para 2 dias depois. Mandei uma mensagem para Camila contando o que tinha acontecido. E enquanto esperava a resposta dela, fiquei sentado por um tempo sem fazer nada, olhando pela janela, com o barulho da tarde lá fora e uma quietude interna que não estava acostumado a ter. A Camila respondeu em poucos minutos. E a mensagem dela tinha um tom que eu não via faz tempo. Não de surpresa, não de animação excessiva. De alguém que sabia que isso ia acontecer antes de acontecer. Ela disse uma frase curta que me fez sorrir. Disse que às vezes as coisas demoram não porque estão bloqueadas, mas porque ainda estão sendo montadas. E aí veio uma pergunta dela que eu não esperava. Uma pergunta que parecia simples, mas que eu soube na hora que não era. E que ia me obrigar a olhar para uma parte desse processo que eu ainda não tinha tocado. A parte mais difícil. Não por dor, por exposição. A pergunta que a Camila fez era essa. Você está pronto para assumir isso de verdade ou ainda está testando para ver se é seguro? 7 palavras que me pararam completamente. Não porque eram agressivas, porque eram precisas. Ela não estava me atacando nem duvidando de mim. Ela estava me oferecendo o espelho que eu precisava olhar antes da conversa com o Gustavo. E o timing daquilo me desconfortou de um jeito muito específico, o desconforto de quem foi visto antes de estar pronto para ser visto. Eu fiquei com aquela pergunta na cabeça durante horas. Não respondi na hora. Fui caminhar, daquelas caminhadas sem destino que você faz quando precisa pensar, mas sabe que sentar numa cadeira não vai funcionar. O sol estava baixo, aquela luz de fim de tarde que deixa tudo com uma cor de coisa que está prestes a mudar. E enquanto eu andava, eu fui percebendo que a pergunta da Camila tinha tocado exatamente no ponto que eu ainda não tinha resolvido. Porque tinha uma diferença muito real entre o que eu tinha feito até ali e o que estava sendo pedido agora. Até ali eu tinha-me movido, sim, tinha escrito o documento, tinha enviado, tinha respondido o e-mail do Gustavo. Mas cada um desses movimentos tinha uma saída de emergência. Se não desse certo, eu podia dizer que tinha tentado e recuar sem grandes consequências. O que estava chegando agora não tinha saída de emergência. Era um compromisso real com uma direção que eu estaria assumindo na frente de outras pessoas, não só para mim mesmo no silêncio do quarto escuro. E aqui estava o risco mais concreto que eu tinha enfrentado em todo esse processo. Não o risco de dar errado, o risco de dar certo. Porque se desse certo, eu precisaria ser essa versão de mim de forma consistente. Não só nos dias em que eu acordava com clareza, nos dias comuns também, nos dias pesados também. E isso era um peso diferente de qualquer coisa que eu tinha carregado antes. O velho reflexo apareceu, aquele instinto de recuar, de criar uma razão para esperar mais um pouco, de encontrar algum detalhe que precisava ser ajustado antes de eu poder me comprometer de verdade. Eu reconheci ele dessa vez sem demora. Estava ali,
pontual como sempre, aparecendo exatamente no momento em que o terreno estava mais firme do que nunca. Como se a mente soubesse que essa era a última chance de me segurar antes que eu cruzasse um ponto sem volta. E eu tomei uma decisão que parecia pequena, mas não era. Eu escolhi não dar espaço para o reflexo. Não o combati com argumentos. Não fiquei tentando me convencer de que estava errado. Só não abri a porta para ele entrar naquela conversa interna. Deixei ele bater e não atendi. E sem audiência, ele foi perdendo força sozinho. Respondi a Camila. Disse que estava pronto. Não com euforia, não com excesso de palavras. Com a mesma brevidade que ela tinha usado na pergunta. E quando eu enviei aquela resposta, eu senti que tinha cruzado algo. Não uma linha dramática. Uma linha real. A conversa com o Gustavo 2 dias depois foi diferente de tudo o que eu tinha imaginado. Não porque foi fácil, porque foi direta. Ele era o tipo de pessoa que não perde tempo com o que não importa, e isso criava um ritmo de conversa que ou você acompanha ou você fica para trás. E eu acompanhei. Não porque estava performando segurança, porque a segurança estava lá de verdade pela primeira vez em muito tempo. No meio da reunião, quando a gente estava discutindo os próximos passos concretos, ele disse uma coisa de passagem que poderia ter sido ignorada num outro contexto. Disse que ele e a Camila tinham discutido trabalhar com outra pessoa nessa área alguns meses antes. Que tinham chegado perto, mas que algo não tinha se encaixado no timing. E que quando a proposta minha chegou, ficou claro porque aquela outra tentativa não tinha funcionado. Eu ouvi aquilo e algo se conectou de um jeito silencioso. Porque o período em que ele estava descrevendo essa outra tentativa era exatamente o período em que eu estava travado, sem conseguir finalizar o documento, sem conseguir dar o passo. Se eu tivesse mandado aquilo mais cedo, no momento errado, não teria encontrado o espaço que encontrei. A demora que eu tinha tratado como fraqueza era o que tinha preservado o alinhamento. Isso não era coincidência e não era destino no sentido místico da palavra. Era algo mais concreto e mais útil do que qualquer uma das duas coisas. Era a prova de que os processos que parecem lentos por dentro, às vezes são precisos por fora de um jeito que você só consegue ver quando chega do outro lado. Quando a reunião terminou, eu fiquei uns minutos parado na calçada antes de voltar para casa. O barulho da rua em volta, o cheiro de asfalto quente, gente passando sem prestar atenção em nada além do próprio caminho. E eu ali no meio de tudo isso com uma clareza que não precisava de silêncio para existir. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento era que a história mais importante de todo esse período não era a proposta, não era a reunião com o Gustavo e nem mesmo o reaparecimento da Camila. Era algo que estava acontecendo em paralelo, silenciosamente, em pessoas que eu nunca teria imaginado que estavam observando o que eu vinha construindo. E quando isso aparecesse, ia mudar completamente a forma como eu entendia o que tinha valor de verdade. 3 semanas depois da reunião com o Gustavo, uma pessoa que eu mal conhecia me mandou uma mensagem que eu não esperava de forma nenhuma. Não era alguém do meu círculo próximo. Era o Lucas, um cara que eu tinha cruzado algumas vezes em contextos profissionais, que seguia o que eu publicava de tempos em tempos, mas com quem eu nunca tinha tido uma conversa real. A mensagem dele era longa, mais longa do que eu esperava de alguém que mal me conhecia. E ela começava com uma frase que me fez parar tudo que eu estava fazendo. Ele disse que tinha acompanhado o que eu vinha construindo nos últimos meses de longe, que tinha observado uma mudança no que eu produzia, na forma como eu falava sobre as coisas, na consistência de uma direção que ele descreveu como silenciosa, mas visível para quem prestava atenção. E que queria me apresentar a alguém que estava procurando exatamente o perfil que eu representava agora, não o que eu era 2 anos atrás. Eu li aquilo 2 vezes, porque tinha uma palavra ali que ficou. Ele tinha dito agora. Não no futuro, quando eu estivesse mais preparado. Não no passado, quando eu tinha mais energia ou menos bagagem. Agora. A versão de mim que existia naquele momento específico era o que estava sendo visto como relevante. E isso me levou a pensar em algo que eu nunca tinha parado para considerar de verdade. Eu tinha passado tanto tempo dentro do meu próprio processo, tão focado no que estava tentando resolver internamente, que nunca tinha considerado que esse processo era visível de fora. Que enquanto eu estava quieto, trabalhando sem audiência, sem postar grandes marcos, sem anunciar nada, pessoas estavam observando a consistência. Não o resultado, a consistência.
Isso tinha uma qualidade que me incomodou no melhor sentido possível, porque significava que o período em que eu achei que estava invisible tinha sido, na verdade, o período em que eu tinha construído mais credibilidade real do que em qualquer fase mais barulhenta da minha vida. O silêncio não tinha me tirado do mapa, tinha me colocado num mapa diferente, acessado por pessoas que não se impressionam com barulho. Eu respondi ao Lucas agradecendo e pedindo mais detalhes sobre quem era essa pessoa. Enquanto esperava a resposta, fui falar com a Camila. Não porque precisava de conselho, porque ela era parte de tudo que tinha chegado até esse ponto e fazia sentido que ela soubesse. E a reação dela foi a mesma de sempre. Calma, precisa, sem exagero. Ela disse que não estava surpresa, que quando uma coisa está sendo construída com consistência real, ela eventualmente chama a atenção das pessoas certas, não de todas as pessoas, das certas. Aquela frase ficou comigo enquanto eu fechava o celular e ficava olhando para o teto por um momento. Não de todas as pessoas, das certas. E eu entendi que essa era a diferença entre construir para a aprovação e construir para a propósito. Quando você constrói para a aprovação, você precisa que todo mundo veja. Quando você constrói para a propósito, você só precisa que as pessoas certas vejam no momento certo. E você não tem como forçar isso. Você só pode fazer o trabalho e confiar que o alcance vai ser proporcional à qualidade real do que você está fazendo. O que me surpreendeu mais nesse período não foi o volume de coisas que apareceram, foi a precisão delas. Cada coisa que chegou conectada a algo que eu já estava movendo. Não foi uma chuva aleatória de oportunidades. Foi uma série de respostas específicas a movimentos específicos que eu tinha feito. E isso mudou a forma como eu entendia o que significa estar alinhado com alguma coisa. Alinhamento não é um estado passivo em que você espera e as coisas chegam. É uma conversa. Você se move, o ambiente responde. Você responde ao ambiente, ele se ajusta de novo. E quando você está nesse ritmo, quando existe essa troca acontecendo de forma contínua, as coisas param de parecer coincidência e começam a parecer consequência. Não consequência mágica, consequência lógica de estar presente e em movimento no lugar certo. E aqui está o que eu não conseguia ter visto 2 anos antes e que agora era óbvio. A lentidão que eu tinha sentido naquele período não era obstáculo, era calibração. Era o processo me ajustando, me preparando, removendo o que não servia para que quando as coisas certas chegassem, eu tivesse espaço para receber. Você não pode encher um copo que já está cheio de coisa errada. O esvaziamento precisa acontecer primeiro. E esvaziamento, quando você está dentro dele, parece fracasso. Só de fora, com distância suficiente, você vê que era preparação. O Lucas respondeu 2 dias depois com o nome e o contacto da pessoa que queria me conhecer. Era uma figura que eu conhecia de referência, alguém que eu tinha admirado de longe por anos, sem nunca imaginar que ia ter uma razão concreta para cruzar com ela. E quando eu vi o nome, eu entendi de uma vez porque tudo tinha precisado acontecer na ordem que aconteceu. Se eu tivesse chegado até essa pessoa 2 anos antes, eu não teria tido nada de concreto para oferecer além de intenção. Agora eu tinha processo, resultado e clareza. 3 coisas que não existiam antes do período que eu tanto questionei. Essa percepção não chegou com fanfarra, chegou quieta, como a maioria das coisas que realmente importam. E eu deixei ela ficar, sem tentar processar rápido demais, sem tentar transformar em lição imediatamente. Só fiquei com ela, deixando ela ocupar o espaço que merecia. O que aconteceu nos meses seguintes foi a consolidação de tudo o que tinha sido construído naquele período silencioso. Não de um jeito que encheu todas as páginas de um jornal, de um jeito que mudou a qualidade do que eu acordava para fazer todo dia. A proposta que eu e a Camila desenvolvemos avançou. A conexão com o Gustavo virou algo concreto e produtivo. A pessoa que o Lucas me apresentou abriu uma direção que eu não teria imaginado sozinho. E tudo isso partiu de uma manhã em que eu abri uma gaveta sem intenção e encontrei um caderno que eu tinha esquecido. Mas o que mudou de verdade não foi nenhuma dessas coisas externas. O que mudou foi que eu parei de tratar minha própria intuição como suspeita. Parei de exigir prova antes de me mover. Parei de confundir hesitação com sabedoria e clareza com ingenuidade. E essa mudança interna foi o que tornou todas as outras possíveis.
Porque nenhuma oportunidade externa sobrevive a um sabotador interno que funciona 24 horas por dia. Olhando para tudo isso agora, com a distância que o tempo dá, a coisa que mais me impressiona não é o que chegou, é quando chegou. No momento exato em que eu estava diferente o suficiente para saber o que fazer com isso. Nem antes, quando eu teria desperdiçado. Nem depois, quando talvez já fosse tarde. No ponto preciso em que eu estava pronto sem saber que estava. E aqui está o que eu aprendi com tudo isso de verdade, sem floreio. Você não perde oportunidades porque o mundo está contra você. Você perde porque sai do caminho quando ele finalmente fica livre. O maior obstáculo nunca foi o que estava na sua frente. Foi o hábito de recuar exatamente quando não precisava mais recuar. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda de verdade nos comentários. Tem alguma coisa na sua vida agora que você já sabe que precisa fazer, mas continua adiando sem um motivo real? Não uma desculpa, um motivo real. Pensa nisso e me conta o que está te segurando. Se essa história tocou em algo para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda mais do que você imagina e faz toda a diferença para que esse tipo de conteúdo chegue em quem precisa ouvir.